Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da paróquia São José Operário, hoje, dia 5 de abril, nós estamos na segunda-feira, oitava da Páscoa, e o evangelho que nós temos para o dia de hoje, tirado de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, com fé e alegria, aqui nós nos encontramos nessa segunda-feira, oitava da Páscoa, pedindo a Deus que guie e ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé. Nosso querido artista Charles Chaplin, comediante, ator, cineasta britânico, que nasceu em 1889 e morreu em 1977, dizia: Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. A vida é muito para ser insignificante. Nós estamos no contexto da Páscoa e da ressurreição. Estamos aí refletindo sobre as primeiras manifestações do ressuscitado. As mulheres, os evangelistas dizem que Maria Madalena foi com algumas mulheres, outro João já disse que Maria Madalena foi sozinha, viu? E agora, diante da experiência do túmulo vazio, diante do encontro com um ser misterioso, um anjo, que diz, não tenham medo, não fiquem assustados, Jesus não está aqui. E aí a gente vai vendo essas experiências com o ressuscitado que os evangelistas vão colocando diante da vida. Então nós encontramos no Evangelho nessa segunda-feira duas atitudes diante de uma experiência de um túmulo vazio. As mulheres, elas saem de lá e vão depressa, partiram depressa do sepulcro e manifesta Mateus o sentimento delas. É uma mistura de medo, e alegria, e dá a notícia aos discípulos. Essa experiência do ressuscitado é assim mesmo, é um misto de medo e alegria. Medo de um túmulo vazio e a alegria do anúncio de que Jesus não está ali mais. E essa mistura nossa, que às vezes faz parte da nossa vida, né? A gente tem medo e alegria, né? Quando a gente vai fazer a festa de São José Operário, eu particularmente, eu fico com esses dois sentimentos dentro de mim. Eu tenho medo da festa não dar certo e eu tenho alegria porque a festa vai acontecer. Louvado seja, oxalá, que o ano que vem a gente possa fazer a festa de São José Operário e fazer a Semana Santa conforme ela é e deve ser celebrada. Então essas mulheres saem do túmulo e elas têm pressa, correm. Vamos lembrar que Maria foi apressadamente a Isabel, Zacarias desceu apressadamente para receber Jesus na sua casa. O verbo apressar, ele é interessante no Evangelho, a pressa de fazer alguma coisa. E elas, diante da experiência do túmulo vazio, do anúncio de que Jesus não está lá, elas vão com esse sentimento de medo e alegria. Então, diante disso, da alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, sem menos esperar, aí agora é uma coisa que não se espera, de repente, é uma coisa que não se espera,
elas fizeram uma pequena experiência, estão indo contar para os discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, a iniciativa de Jesus. Esse movimento de que elas fazem uma experiência para os discípulos, mas Jesus interfere no meio do caminho, ele que vai ao encontro, como Jesus sempre vai ao encontro, o Pai misericordioso vai ao encontro, e Jesus vai ao encontro dos outros, Jesus vai ao encontro. Jesus vai ao encontro delas e faz um discurso de alegria. Alegrai-vos. Alegrai-vos. É um convite de alegria. Diante do convite da alegria, a prostração e a reverência delas, de querer segurar os pés de Jesus. O reconhecimento da presença de Deus diante delas. O reconhecimento de que ali o ressuscitado começa a se manifestar. E isso gera alegria. Então ele está falando para mulheres que estão com essa mistura de medo e alegria, e agora Jesus convida literalmente a alegrai-vos. As mulheres aproximam e, prostrando-se diante de Jesus, abraçam os seus pés. Então Jesus diz a elas: não tenhais medo. Então quer dizer, agora o convite, na mistura do medo e alegria, permaneça na alegria, se livre do medo. Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos, e agora Jesus chama os discípulos de irmãos. Na despedida, Jesus chamava eles de filhinhos, no Evangelho de João. Filhinhos, agora vocês não me verão mais. E agora Jesus chama de irmãos, colocou em pé de igualdade. O ressuscitado quer se tornar irmãos dos discípulos, que precisam se livrar do medo e encontrar a alegria da ressurreição. Viu? E o convite para dirigir-se a Galileia, o início da pregação de Jesus. Viu? E essa é a missão das mulheres, que fizeram a experiência do túmulo. Por outro lado, nós estamos, do outro lado, os soldados, que também estavam no túmulo, e encontraram o túmulo vazio. E aí nós temos uma outra cena. Nós temos as mulheres que vão ao encontro dos discípulos, anunciar o que está acontecendo. Nós temos os soldados que vão ao encontro dos sumos sacerdotes e anciãos do povo para dizer o que aconteceu. São duas posturas diferentes diante do mesmo túmulo vazio. São duas posturas diferentes diante de uma mesma realidade. As mulheres vão ao encontro dos discípulos, dizer o que está tendo, e encontra Jesus, e Jesus orienta: se livre do medo, alegrai-vos, manda eles ir para Galileia, lá a gente se encontra. Os soldados não vão até os sumos sacerdotes e os anciãos, e eu disse: olha, aconteceu isso lá. Eu disse: olha, não vai pegar bem, o homem desapareceu, o homem não está lá mais, então vamos negociar aqui, vou comprar o silêncio de vocês, vou pagar vocês aqui. Então, por outro lado, nós temos a perversidade do dinheiro. Vamos lembrar que Judas recebeu 30 moedas para entregar Jesus, valor que se paga de uma indenização a um escravo que foi ferido por um animal seu. Então é a indenização de um escravo ferido por um animal seu. E agora, com 30 moedas, Judas entrega. Agora, esses soldados, para dizer que roubaram o corpo de Jesus, ganham uma quantia enorme. Jesus está começando a ficar caro, né? Judas entregou 30 moedas. Agora não se fala a quantidade, mas é uma quantia enorme para eles vender a ideia. E se o governador ficar sabendo, pode deixar que a gente convence ele. Viu? E isso perdurava essa ideia de que o túmulo de Jesus tinha sido roubado até a época da escrita do Evangelho, lá pelo ano 80 da nossa era cristã. Por isso nós começamos essa nossa semana com esse pensamento e com essa reflexão, de que nós vamos vendo que diante da mesma realidade, a gente pode acompanhar as mulheres e anunciar os discípulos, ou a gente pode acompanhar os soldados e apresentar isso às autoridades religiosas daquele tempo. Ainda há a jogada de dinheiro no mundo nosso. Nós vivemos num país inundado de corrupção, haja visto que tivemos um processo longo aí de denúncia de corrupção no país em que nós vivemos. Lamentavelmente, pode ser que isso vai tudo por água abaixo, porque vivemos num país totalmente politizado do ponto de vista da desonestidade, da corrupção. Temos um poder judiciário politizado, temos uma economia
economia politizada, temos uma pandemia politizada, no sentido não positivo da palavra, mas no sentido negativo da palavra. Temos uma estrutura de autoridades políticas extremamente irresponsáveis ou alienadas, sem muita noção da sua missão e da sua responsabilidade. E aí a gente pergunta se nós estamos caminhando mais com as mulheres em direção a um Jesus que nos convida a sair do medo e ter a alegria de uma vida que continua, ou se nós estamos muito mais próximos dos soldados aí que vão lá e se vendem para dizer que o túmulo foi roubado. Se vendem, ou estamos muito mais próximos dos fariseus e doutores da lei, que a gente paga para que a minha verdade prevaleça. A gente paga para que a minha verdade prevaleça. Às vezes a gente paga com dinheiro, mas às vezes a gente paga com gritos, a gente paga com ofensas, a gente paga com clipes que a gente cria e publica por aí, para que em nome da violência a minha verdade seja preservada. A gente vai abrindo o mundo em que nós vimos e às vezes vamos percebendo que esse momento dos soldados com os anciãos e os chefes do templo, e os doutores da lei, os anciãos, eles estão muito mais presentes no mundo atual do que a gente imagina. Esse jogo aí de, em nome do dinheiro, a gente mudar uma verdade, a gente inventar histórias, em nome do dinheiro, a gente se tornar mentirosos, falsos, isso está muito mais presente no mundo de hoje do que o anúncio que Jesus nos pede. Alegrai-vos. Que Deus abençoe a todos nós, amém. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser.